paz do Senhor, tudo bem? Estamos diretamente dos estúdios da ADC TV para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta feita estaremos aprendendo sobre a lição número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O nosso texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. No texto de Ruth mostra que quando Noemi e Ruth chegam à cidade, a cidade tem um alvoroço de grande alegria, e o testemunho de Ruth, ela começa já a brilhantar perante a sociedade de Belém. Tanto que quando Ruth já está lá nos campos de Boaz e falam e ele pergunta quem é os trabalhadores respondem, é Ruth, a Moabita. E ela já tinha o respeito de Boaz por tudo aquilo que ele tinha ouvido das pessoas falarem. A nossa verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Vamos então para a nossa introdução. O livro de Ruth começa com fome e morte. Fome em Belém, morte do esposo de Noemi e os esposos de Ruth e Orfa. Mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth, Boaz sendo o remidor, e o nascimento de Obed, o avô de Davi, filho desse relacionamento. Nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus, nosso redentor divino e humano. O nosso primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth, e tem como síntese o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Então, o nosso primeiro tópico vai trabalhar no ponto chamado espera. Para receber a bênção, tem que esperar. Por isso que o nosso primeiro subtópico fala no lugar da bênção. Nós estamos vivenciando um tempo de colheita. Toda a história do livro de Ruth, ele trabalha dentro da colheita de cevada e de trigo. E conforme a lição, mostrando sobre esta colheita, Ruth permanecia fiel, servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Porque uma característica da bênção da nossa vida é a obediência. Pessoas desobedientes, muitas vezes, elas não se dão bem na vida. E Ruth era fiel a Noemi. Tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve a oportunidade fora de casa, mas não se aventurou em parte alguma, como se fosse autônoma ou independente. Ela era fiel à sua sogra. E dentro desta fidelidade, ela obedeceu em tudo. Ela não se colocou como uma pessoa independente, uma pessoa que diz que a vida é dela, ela faz do jeito dela. Não. Ela sempre estava em posição, ouvindo os conselhos da sua sogra. Ela não buscou falsas liberdades, ela não buscou
outros caminhos, como os que são pregadas hoje, por exemplo, pela ideologia feminista. A ideologia feminista, ela começou a propagar uma liberdade, uma igualdade, uma fraternidade, né? Que foi a primeira onda no século XIX, que veio uma das primeiras ondas do feminismo, dando uma outra linguagem, mas Ruth não. Ela não buscou uma nova ideologia, mas pelo contrário, a sua lealdade, a sua sujeição fortaleceu o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para Noemi conseguir para Ruth. Nós vemos que o casamento, ela é uma instituição divina, fundamental para termos vidas sólidas, né? Tanto para a família, tanto para a vida do homem, como para a vida da mulher, como para a vida da igreja e toda a sociedade. Nós temos visto em nossos tempos o caos que tem se tornado muitas famílias desestruturadas, aonde muitas vezes a base familiar está rachada, pai para um lado, mãe para outro, filhos rebeldes, a educação rachada, né? Então, a base, Deus e família, continuará sendo um grande grito diante da igreja. A iniciativa de Noemi. Noemi precisava fazer algo para abençoar a vida da sua nora. A sua nora tinha sido fiel em tudo. Então, Noemi começa a entender que a colheita dos cereais estão se concluindo, estão se finalizando e está chegando o momento da debulha, o momento de trabalhar em cima das espigas para debulhá-las. E isto era feita na eira, né? Então Noemi sabe o que vai acontecer e sabe que Boaz vai estar lá. E Noemi tem a informação. Boaz é um dos remidores de Ruth dentro da cultura e dentro da lei. Então Noemi traz um conselho para Ruth e fala para Ruth: Ruth, olha onde Boaz irá se deitar. Quando ele se deitar discretamente, sem ninguém te ver desse negócio, você chega lá, descobre os pés dele e deita aos pés dele. Ruth, sem entender o costume da época, ela faz conforme a sua sogra recomenda para que ela faça. Dentro do nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, respeitando o processo, porque nós temos que entender que conselho é esse que Noemi está dando para Ruth. Presta atenção. Para encontrar com Boaz, Ruth deveria se preparar, ela deveria se banhar, ela deveria se perfumar e ela deveria vestir a melhor roupa, porque era um momento super importante para a vida de Ruth. Depois disto, Ruth teria que ter um posicionamento terno, de ternura, né, de pureza, de moderação. Quando Boaz está ali dormindo, que vê os seus pés descobertos e vê uma mulher deitada aos seus pés, a Bíblia diz que Boaz fica assustado. E aí que entra a questão. Por que que ele fica assustado? Porque dentro da nossa cultura brasileira, Brasil, uma mulher está deitada aos nossos pés, há uma interpretação.
Mas não é essa interpretação que o querido professor vai levar para a sua classe. Pelo contrário, nós temos que mergulhar na cultura de Israel. Na cultura de Israel, a mulher, quando descobre os pés e deita aos pés, ela está dizendo: aqui está tua serva, e tu és o meu remidor. Ela está se pronunciando com este gesto, literalmente, ela está dizendo: Boaz, tu és o meu remidor, e agora a minha vida está nas tuas mãos. É esse significado que está trazendo o texto. Por isso que Boaz diz assim: quem és tu? Lembram-se, ele está numa eira, não tem iluminação, ele está dormindo, está tudo escuro, pé destapado, uma mulher deitada aos seus pés, ele leva o susto e ele, entendendo a cultura dele, ele diz: quem és tu? Orientada na cultura por Noemi, lembram-se, Ruth, ela é moabita. Ruth, sendo moabita, ela vem de uma outra cultura. Então, Noemi, sendo israelita da tribo de Judá, ela traz então a explicação para Ruth, né? E Ruth, ela fala que ele é o remidor. Isto tem um caráter, diz a lição, santo entre Boaz e Ruth, sem qualquer contato íntimo. Boaz fala para Ruth: bem-aventurada tu és. Sendo jovem, tu não foi atrás de outros jovens, mas conforme a lei me procurou. Só que tem um outro remidor na minha frente. Vou ver esta questão e depois eu te falo. Vai-te embora e fica tranquila que até amanhã esse negócio está resolvido. Então, o casamento entre Boaz e Ruth. Síntese: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir que Boaz exercesse o papel da remissão. Mas é fundamental resolver os obstáculos. Por isso, Boaz fala: sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Esse subtópico, concluindo o negócio, mostra a liderança masculina em resolver. Por isso que nós sempre dizemos e ensinamos: homem tem que ter liderança. Homem tem que ter um amor responsável. Homem sempre tem que honrar a sua mulher como vaso mais fraco. É uma questão de liderança dentro dos gêneros. Deus nos capacitou com um processo de liderança. O que eu quero dizer para você, querido aluno? Nós estamos vivendo uma geração que tem trazido outros valores. Dentro desses outros valores tem gerado problemas, porque muitos homens têm se colocado como fracos. Homem é másculo, homem é liderança, homem é força, e é isso que Boaz faz. Ele está dizendo: não te preocupa, até amanhã eu resolvo esse negócio.
O resgate e a lei do levirato. Boaz foi à porta da cidade e viu ali o remidor, o homem, o primeiro que poderia remir todas as terras de Elimeleque, e a viúva de Malom, que era Ruth. Ele, a princípio de conversa, ele aceitou a remissão, porque ele viu as terras. Só que quando Boaz fala que tem que assumir a viúva, ele olhou para a sua vida particular e viu que ele não teria condições de assumir a Ruth, visto que ele mesmo diz teria problemas com as suas esposas. Então ele não aceita assumir. Então, como que esse assunto se resolve? Boaz convida a tratar do assunto, chamou 10 homens da cidade, 10 anciões, porque nós precisamos de testemunhas. Com estas testemunhas, a aplicação das duas leis nesse caso, o resgatador e o casamento do levirato. Certamente se deu, porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor, segundo a lição, alegou motivos econômicos para a sua desistência. Então, ele não aceita ser, sucessores de Elimeleque. Mas isso precisa ser registrado em público. Então, segundo os costumes da época, a transferência do direito do resgatador foi selada. O remidor descalça o sapato e entrega a Boaz. É um processo litúrgico, com as 10 testemunhas vendo que a remissão está sendo passada de um para o outro. Olha dentro da tipologia. Dentro da tipologia bíblica, ela, para dizer que Boaz é o remidor, ela destapa os pés, se colocando ela como serva. E a vida dela agora para ser resolvida nas mãos dele. Agora, esse que seria o remidor não podendo remir, ele tira o sapato e está entregando a autoridade que ele tinha pela vida dela nas mãos de Boaz. E Boaz recebe esse sapato dizendo, então a vida dela agora está nas minhas mãos. Então o testemunho público da remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu a confirmação diante das testemunhas. E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e Leia, que ambos edificaram a casa de Israel. E Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Eles estavam dizendo, agora Boaz, Ruth entrará dentro da tua casa, ela será a tua esposa, e que o ventre dela seja frutífero, como foi o útero de Raquel e Leia. O nosso terceiro tópico fala sobre a remissão da linhagem de Davi, através de Ruth e Boaz. Temos como síntese o casamento de Boaz e Ruth. Tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Então, o nosso primeiro subtópico é o nascimento do primeiro filho, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por esposa, por mulher. E o Senhor deu
um filho. E esse filho foi Obed. Foi uma grande celebração entre as mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor a Noemi. Vamos recapitular aqui. Noemi era esposa de Elimeleque. Malom e Quilion tinham esposas duas moabitas, Ruth e Orfa. Ambos morreram, estavam em Moabe. Dentro da cultura oriental da época, uma mulher, ela era sustentada, quando é pequena, pelos pais. Quando vira moça, ela é casada, sustentada pelo esposo. E quando ela fica viúva, pelo filho mais velho. Ou, né? Então, dentro desse contexto, Noemi não tinha um esposo, Noemi não tinha os filhos, ficou com duas noras, logo elas estavam numa condição precária. Lembram-se que naquele tempo não existia o que nós temos hoje, que é a aposentadoria. Então, Noemi, ela tem que voltar para Israel, porque lá ela tem amparo. E Orfa, com muitas lágrimas, deixa sua sogra quando Noemi a libera e ela volta para sua família para casar de novo. O Ruth, ela volta junto com a sua sogra para Israel. Então, essa celebração, essas alegrias que as mulheres estão tendo por Noemi, é porque sabe que foi a providência divina que deu o remidor para Ruth, mas também para cuidar de Noemi. Então, antes, ela estava vivendo um processo de amargura, acreditando estar até debaixo de castigo. E assim muitos têm se colocado assim, não entendendo o processo de vida que você tem passado. E não entendendo entre o desespero, entre a amargura, entre tantas situações. Mas, para isso, por isso que no começo da lição, para recebermos a bênção, temos que entender o propósito de Deus dentro do tempo, da espera, para realmente recebermos a bênção. E a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que prejudicaram ou criaram problemas por não saber esperar o processo do tempo. Esperar é fundamental para receber a bênção. Agora, nós começamos a ver que os netos vão encher os avós de alegria. Neles os idosos projetam um prolongamento de vida. Ou seja, agora na vida de Noemi, tudo nasceu de novo. O casamento de Ruth, a vinda do Obed, as crianças, tudo para uma vida normal. E dentro da tipologia bíblica, Boaz é um tipo de Cristo. Porque Boaz remiu a Ruth, como Cristo remiu as nossas vidas. Boaz é um tipo de Cristo na remissão de Ruth, porque Jesus Cristo, ele remiu a igreja. Antes nós estávamos perdidos, antes estávamos destinados à perdição, antes estávamos escravos do pecado, mas Cristo, como remidor, nos acolheu. Ruth, ela era uma moabita. Ruth, ela era amaldiçoada, mas ela se colocou em posição de abençoada a partir que ela obedeceu a sua sogra. Meus amados, vamos entender,
A bênção de Deus nas nossas vidas depende de sermos guiados e direcionados por um caminho de renúncia, de amor, pureza e submissão. Por isso, Ruth é um tipo da igreja do Senhor Jesus. Conclusão: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida, a obra do nosso Redentor divino, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Quero agradecer você que esteve junto conosco. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Deus os abençoe.